Olá, olá, boa noite a todos, a todos, a todos. Meu nome é Cida Emanuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, colaborador da revista Debarge, na área de marketing, colaborador da revista Vou Livre, também colaborador do blog Feminário Conexões e idealizador do programa Essas Mulheres, que hoje recebe a jornalista, escritora e youtuber do canal Mundo Autista, Sofia Mendonça. Vai ser um bate-papo maravilhoso, hein? Vamos aqui aguardar a nossa super convidada chegar para esse super bate-papo. Oi, Rio Nerd, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Marlene de Fase, seja bem-vinda. Estamos aguardando chegar a nossa super convidada para começar o nosso bate-papo de hoje, Essas Mulheres, nessa semana, excepcionalmente na quinta-feira. Vamos lá. Boa noite, Marlene. Ah, sim, aqui, ó, livro maravilhoso da Marlene de Fares, essa poeta fantástica, esse livro maravilhoso, Um Corpo que Goza Não Envelhece. E ainda estou devendo uma postagem, viu, Marlene? Daqui a pouco eu vou fazer livraço, hein? Livraço, ó. Já começa pelo título, Um Corpo que Goza Não Envelhece. Recomendo, hein? Recomendo demais. Aqui, tá aqui, enfeitando aqui a minha estante aqui. Esperando chegar a nossa super convidada, Sofia Mendonça. Lá aguardando a nossa convidada chegar para a gente começar o nosso super bate-papo de hoje. Imagina, Marlene, você tem um trabalho maravilhoso. Aguardando chegar a nossa super convidada, Sofia Mendonça, canal Mundo Autista. Vamos ver aqui se dá uma mensagem para ela. Aguardando a nossa super convidada. Já chegou aqui a nossa convidada aqui. Vamos chamá-la para começar o nosso super bate-papo dessa quinta-feira.
Lá. Boa noite, Magno. Tá vendo que você trabalha aí em Manaus, super escritor, ator, dançarino, é um trabalho bonito demais aí em Manaus. Espera a nossa convidada entrar. Você recebeu a solicitação, Sofia? Olá. Alô, Sofia, você já entrou? Eu não estou te ouvindo, não estou te vendo. Vamos ver aqui. Eita, vamos ver aqui. Vamos ver. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, Sofia. Tudo bem? Tudo bem? Você está conseguindo me ver? Sim, perfeitamente. E você? Pois é, o Instagram desaponta essas coisas. Eu tô te ouvindo, mas não estou conseguindo te ver. É engraçado, porque eu estou me vendo aqui na câmera. Tem... Que bom. E todo mundo aí está vendo a Sofia, que está É, entrando aí na pessoal, vocês live. estão me Por favor, vendo? E me vocês estão ouvindo? vendo a Sofia, por favor? Se Puder manifestem no chat, por favor. essa informação de se vocês estão enxergando a Neuza, que deu boa noite aqui para a Sofia. Você está enxergando, você está vendo a Sofia? Está me vendo? Está vendo a Sofia? A gente precisa para Estão vendo? ter essa certeza. Quem me dá a informação dizendo que pode estar conseguindo ver a Sofia e me ver. Alô? Oi, Sofia? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olha, a Neuza falou que está vendo os dois, só que beleza. Ah, então vamos tocar assim, já estou acostumado com isso. Aí eu só consigo ver você só depois que baixar a live dessas coisas do Instagram. Essa coisa do Mas Instagram também não é muito minha maior habilidade, não. Essa live do Instagram. Essa mas tranquilo, tecnologia. vamos. Antes de mais nada, Sofia, quero agradecer você por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz e honrado em recebê-la aqui no meu programa. Seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Ah, obrigada. Eu fico super feliz com o convite. Acho que os temas ligados ao feminino, aos feminismos em si, são bastante importantes e a gente sempre está discutindo. Tá, sim, sempre, sempre. Ainda mais numa sociedade que é tão machista, misógina. É sempre importante a gente estar batendo nessa tecla, né, Sofia? Falando sobre isso. Oi, Exatamente. Eu Sofia? penso que nesse contexto que a gente te vive, torna-se ainda mais urgente, né? Porque muitas coisas parecem que foram superadas e a gente percebe que a gente ainda está com novos desafios e parece que as coisas andam num ritmo tão rápido, né, com a evolução assim, da tecnologia, que a gente, como ser humano, às vezes tem um pouco de dificuldade de acompanhar esse ritmo. É verdade, é verdade. Exatamente isso. Sofia, eu gosto quando a minha convidada escreve, escritora, sempre poder ler alguma coisa que ela escreveu, sabe? E eu tive aqui pegando aqui uma crônica sua aqui, recente até desse ano mesmo, e recortei um trecho da crônica para ler aqui. Posso ter esse prazer de ler esse trecho aqui? Claro, que crônica, estou curiosa. Ah, obrigado,
Sofia, então vamos ler, viu? É da crônica Catarse, viu? Eu só separei só um trecho, depois o pessoal que fica curioso Ai, procura que lá no Mundo vergonha, Autista. isso é um dos piores textos, mas tudo bem, vai lá. Ah, que nada, olha só. Aí você olha para o chefe da vez, um porto seguro em meio à desestabilização do prazer. E se pergunta se um dia eu vou saber o que é ser usado desse jeito. Tudo fica tão inócuo depois da explosão e da retórica que tenho que te parabenizar por ter me deixado sem argumentos. Enfim, você não precisa mais lutar. Você pode descansar. Essa desenvolvedora de sonhos, programadora da vida, não é mais prostituta nem cafetina. Assim, ela não é absolutamente ninguém mais. Quem se aproxima desse mestre não aprende mais nada a não ser o que ela mesma já sabe ou é. E tudo fica tão vazio, tão desprovido de ícones de poder, quanto ela se tornou ou sempre foi. Mas ninguém se importa. E quando ela começa a tomar uma coloração bem do tipo vermelho paixão, você lembra aquela assassina da arte, e essa é a cor do perigo. Então, a assassina pode agir para que você não suje suas mãos ásperas. E após destruir tudo que toca, a assassina volta a ser humana. Aparece novamente como pessoa, em meio a uma elite que não sabe nada dela. Embora essa elite sim, ela lembra de mim. Eu gostei muito, viu, Sofia? Adorei esse Não, texto. sério, porque foi uma experiência diferente para mim. É um texto bem, como o nome mesmo diz, é uma catarse. Eu não pensei tanto assim em amarrar também algumas coisas. Eu simplesmente deixei o sentimento sensorial me levar e fui Sim. escrevendo. E ele trata de vários temas assim que para mim, pelo menos a minha trajetória como mulher, enfim, foram bem marcantes e me machucaram muito. E foi meio que uma libertação assim de tudo isso. Ah, que legal isso, uma libertação. Muito bom ouvir isso, Sofia, isso mesmo. Uma palavra importante, muito legal. Mas parabéns, Gil, parabéns mesmo, Sofia. Ai, O, obrigada. eu gostei muito da crônica, uma crônica que eu achei muito forte, muito legal de ler. Recomendo todo mundo a procurar o Mundo Autista, porque é uma crônica muito legal. Catarse. Bom, vamos falar aqui para quem não conhece a Sofia Mendonça, ela é um pouquinho sobre quem é Sofia Mendonça. Ela é jornalista, escritora, atua com um youtuber no canal Mundo Autista. Ela e a Selma Sueli, jornalista e escritora também conhecida como a mãe da Sofia. Maravilhosa. Canal que é, eu vejo lá, você faz uma parceria maravilhosa, assim, a gente fica apaixonado de ver você e a sua mãe falando, é muito legal. E o canal que existe desde 2015, o canal Mundo Autista. A Sofia é mestre em comunicação, territorialidades e vulnerabilidades pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutoranda em literatura, cultura e tradução pela Universidade Federal de Pelotas. Em 2016, tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Grande Colar do Mérito em Belo Horizonte, que é um prêmio que é dado pela Câmara de Belo Horizonte para pessoas que têm um trabalho importante pela cidade, né, Sofia? Muito É o legal. principal dos prêmios, das honrarias, assim, da Câmara Municipal daqui. Daqui não, Que daí, né, legal, na verdade, porque eu estou em Pelotas agora. que legal. Parabéns. Você está em Pelotas agora fazendo doutorado, né? E em Enfim, 2019, a Sofia ganhou o prêmio de Boas Práticas do programa da União Europeia Erasmus+. Olha só que legal. Esse Erasmus+, ele é sediado em Portugal, né, Sofia? sim, sim. Até as pessoas me perguntam se é Erasmus mais ou Erasmus Plus, como é que fala, e eu sempre fico na dúvida, porque na época eu recebi um certificado em inglês e um em português. Então, acho que os dos dois jeitos está correto. Ah, isso é verdade. Está correto dos dois certos. Afinal, Portugal está tudo certo. A gente pode falar Isso mais. mesmo. E a Sofia escreveu 10 livros, né, Sofia? O todo? Na verdade, Entre 11, mas o 11º tá ainda por. Vai sair daqui a pouco, assim. É um livro que eu escrevi com a minha mãe sobre tabus da maternidade atípica e da identidade de gênero. A gente pegou alguns. A gente usou uma estrutura mais de romance, assim. A gente pegou uma estrutura de romance, mas assim, com muita inspiração e vivências que não são necessariamente nossas, mas assim, que vão formando personagens que representam a gente. Tá bem legal. Olha que legal, e você tem data quando vai ser o livro ou ainda não tem, Sofia? Essa semana, na verdade, ele vai estar no site da Juruá. Não sei precisar o dia, mas essa semana ele já Hum, vai estar no site da editora Juruá.
Olha que legal. E a Sofia escreve tantos livros não, de não ficção, falando sobre autismo feminino, livros também junto com a Selma Sueli, como também tem livros tem romance, tem livros de poesia, né, Sofia? É, Você tem um eu também cardápio eu variado. gosto de diversificar um pouco o meu repertório, assim, eu gosto de experimentar coisas novas. Igual a crônica mesmo que você leu é bem diferente assim de tudo que eu já fiz. E por isso eu quis me desafiar. Acho que é aquela coisa da autista que toda vez que muda de foco, assim, Hum. ela acaba querendo algo novo, assim, sempre, um novo foco, porque a novidade é o que encanta, sabe? Olha, que legal, Sofia, que legal. Olha, a Neuza que escreveu aqui, eu sempre admirei muito você, Sofia, te acho extraordinária, admiro muito também a Selma Sueli, sua mãe. Ah, isso é Que legal. verdade, ela é maravilhosa. Cadê o comentário, Neuza? Assina embaixo também. A Andréia Camargo Oficial está perguntando onde ela encontra os seus livros, Sofia. Enfim, os meus livros, eles estão, penso que todos na Amazon. Lá você procura Sofia Mendonça, você vai ver o meu perfil de autor e vai poder ter acesso a encomendar qualquer um dos livros. Os mais recentes, a gente está com uma parceria com a editora Juruá, que é bem bacana também. Então, pelo site da Juruá, você consegue também alguns dos mais recentes. A Neuza está perguntando aqui até se ela poderia encontrar seus livros em livrarias. Tem alguma Aí depende, livraria? depende do livro e da livraria, assim. Uhum, Mas, de um modo geral, o lugar mais certo assim, para você encontrar é a Amazon. sim. O menino que andei pesquisando aqui, eu vi na Amazon, tá todos os seus livros lá. Isso eu vi. Na Amazon, muito legal. Bom, a Sofia, começando contando um pouco dessa história, eu li uma entrevista sua em que você falou que você foi diagnosticada com autismo aos 11 anos, mas só ficou sabendo aos 13 anos, né? Isso. E uma Aos- recomendação para você. Oi? Por favor, pode continuar, desculpa, te interrompi. Não, não, pode falar, eu complemento depois, qualquer coisa. Não, é que você foi diagnosticado com os 11 anos, mas só ficou sabendo, né, só aos 13, né? Tinha uma recomendação para você não saber disso antes, né? Aí eu Sim. lembro que você contou na entrevista que a sua mãe não aguentou, né? Ela que também é autista, né? Sua mãe, E tem a sorte e delas, foi né? falando para Assim, você, né? sim. Minha mãe, E como é que foi ela. para... Oi? Não, perdão, pode continuar. Ai, desculpa. Não, é porque eu sou meio agitada, gente. Peço até desculpas por esse jeito. Mas, assim, a Imagina. minha mãe, ela tem uma característica que é, sim, bem autística, de ser super sincerona. E minha mãe tem o diagnóstico de autismo também, assim como eu, assim. Então, mas o meu veio antes do dela, porque era uma época em que o autismo em adulto, principalmente, estava muito. Enfim, tinha pouco conhecimento da maior parte, aliás, dos perfis autistas. A gente tinha era muito difícil ter o acesso ao diagnóstico naquela época. Então, eu me lembro que os registros, né, são que eu fui diagnosticado aos 11 anos de idade, tem avaliação neuropsicológica que eu fiz na época, assim. Hoje eu penso que eu fui meio ingênuo, né, que eu tô, tipo, assim, eu tô aqui pra quê? Mas, enfim, eu fui, fiz estudo, fui ao psiquiatra, passei por todo um processo de avaliação, e comecei um tratamento aos 11 anos. Só que os profissionais que me diagnosticaram, eles eram muito conservadores em relação a vários aspectos, mas principalmente em relação a essa questão do autismo. Para eles era uma visão muito carregada, muito estigmatizada e muito negativa. Era um problema grave, né? Isso são palavras deles mesmo, então eles falam isso publicamente também. Era um problema grave que precisava de uma correção, de um limite, assim. E aos 13 anos de idade, eu me lembro que minha mãe, porque assim, ela foi indicada que ela não realmente não falasse, mas aos 13 anos ela não aguentou. Eu estava numa crise, eu lembro que eu estava chorando muito porque eu sou tão diferente. Ela falou assim, não, porque você é autista. Simples assim, né? Hum, E eu adorei saber, me ajudou muito. que legal. Olha só, deixa eu passar aqui um comentário importante aqui da Andréa Camargo, Sofia. Ela fala que tem 47 anos, tem um filho com autismo leve e ela desconfia que ela também tem. Aí ela está perguntando se em BH, se você sabe como ela, em ABH, só tem como investigar em DBH ou algum especialista que possa ajudar ela nesse diagnóstico. Tem sim, e BH, aliás, é um lugar até mais
privilegiadas nesse sentido, porque é uma capital, né? Então a gente tem vários profissionais que podem fazer um diagnóstico mais preciso. Porque para uma mulher autista adulta, o diagnóstico deve ser feito por alguém que entenda do autismo na mulher, claro, e no autismo em adultos. Então é necessário um olhar bem específico, porque a camuflagem social aí é muito forte. A gente não é mais a mesma de quando a gente era criança, né? O autismo é um transtorno, é considerado, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem essas características desde que a gente nasceu, mas a gente vai mudando ao longo da nossa vida, assim, ou aprendendo a despistá-las, digamos assim. Por isso eu preciso de um profissional bem competente. Andréia, né? Você me chama no direct do meu perfil Sofia Mendonça Oficial, que eu te passo algumas indicações de psiquiatra, que por sorte em BH eu conheço até alguns, sim, que podem fechar ou, enfim, avaliar o que seja isso e chegar à conclusão, então, de um possível diagnóstico. Ah, que legal. Então, André, entre em contato com a Sofia lá pelo direct lá do Instagram, ela vai te dar uma orientação, indicar alguns profissionais legais para você consultar e tirar essa sua dúvida aí. Que legal. Ah, o Mister James Scott falou que sou fã da Sofia, mulher inteligente e empoderada, traga mais vezes. É, concordo com você, Mister James. Eu Trago também, sim, assim. eu também sou fã desse. Adoro, sabe? Então, eu fico muito grata. Esse carinho me deixa super feliz. Porque o James sempre acompanhando, sempre bacana. Obrigada, viu, James? Ah, que legal, James, que você tem essa relação tão bacana de afeto com a Sofia. Muito bacana isso. Aí, bom, a gente está falando então, do seu diagnóstico e você pegou assim. Isso foi um impacto muito grande na hora que você falou, como falou, você é autista, né? Não, não tive impacto nenhum, assim, nesse sentido de achar. Então, eu pensei, ué, tá, né? Tipo, porque na verdade eu já conhecia, na época, não se usava o termo autismo para casos como o meu. Falava que era síndrome de Asperger. Eu meio que me adaptei para falar aqui, mas ela na verdade não falou autista, ela falou Asperger. Que era o autismo nível um suporte, basicamente, naquela época. Autistas com uma cognição e uma linguagem mais preservada, assim, no dia a dia. Então, eu me lembro que foi, na verdade, a segunda vez que eu ouvi essa palavra na vida, Asperger. Porque hoje não se usa mais essa nomenclatura. Mas, assim, tinha um reality show que eu acompanhava, o America's Next Top Model, que tinha uma participante que tinha esse diagnóstico. Então, eu pensei assim, gente, ela estava lá, ela tem uma carreira bacana. Então, nunca pensei como se fosse algo limitador, como as pessoas me viam nesse sentido. Mas eu passei a ter depois, né, foi passando os dias, eu fiquei pensando, nossa, mas quer dizer que eu tenho dificuldade na socialização igual ela. Então, eu achava ela muito esquisita, essa participante de reality show que era autista. Então, assim, eu também sou muito esquisita, concluo isso daí, né? Porque ela tinha uma coordenação motora ruim, ela comia um biscoito e parecia que estava chupando uma laranja, assim, ela tinha umas dificuldades muito grandes com sensório-motoras, assim, eu também tinha, ela sofria muito bullying, eu também já sofri bastante, então, assim, mas à medida que eu fui percebendo isso melhor, e eu fui mais fácil de aceitar, porque, na verdade, ele explicou as minhas características, né? Então eu pude jogar melhor com o que eu tinha, e foi muito bom isso. Que legal, Sofia. E outra coisa que eu até li na sua entrevista, achei muito interessante, você falou da diferença que tem quando se fala de uma mulher que é autista, uma menina que é autista, e quando é um menino, um homem que é autista. Tem uma diferença, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, parece que é mais fácil aceitar o homem autista do que a mulher tem mais dificuldade, não é? É isso? Porque assim, historicamente a mulher foi muito privada e alijada até dos estudos científicos, porque a gente, sempre que a gente vai pensar em quem que vai dar sustentação, assim, o seu pilar, o provedor, né? A gente pensa na figura masculina, ok. Mas, assim, a mulher, por exemplo, não ia para a guerra, então não estudavam mulher porque achavam que, entre aspas, não valeria muito a pena investir em alguém que ficaria em tese só em casa e cuidando dos filhos, que tinha uma função bem específica naquela época social. Só que, com isso, foi criando alguns mitos, algumas teorias até bastante esquisitas, de que o autismo só, principalmente o autismo nível 1 de suporte, em que esses traços são mais sutis, só acontecia com homens. Mas hoje a gente percebe que não, que as estatísticas caíram tanto, que antes era 10 homens para cada mulher, agora é 3 homens para cada mulher. É isso. Isso. E assim, neste caso, a gente percebe que a mulher autista ela tende a ter uma manifestação mais imprecisa, mais assim, sutil dos desafios de comunicação social, porque a gente mascara muito bem. Principalmente a mulher cis, então nem se fala. Então, assim,
a gente tem uma habilidade, até pela cobrança social e estrutural da mulher, de, de, assim, de buscar ser uma pessoa mais sociável, mais empática, de tentar, então, prestar mais atenção nas outras pessoas. E isso tudo acaba deixando o autismo mais mascarado, mais difícil, então, de um diagnóstico. Some-se isso a hesitação que alguns médicos têm de conferir um laudo para uma menina que parece que está desenvolvendo bem, só tem umas características muito diferentes, mas ok. E, assim, para eles, assumir essa responsabilidade de um laudo, às vezes, acaba sendo um problema, assim, eles acabam ficando inseguros diante disso. E nesse sentido acaba que muitas mulheres autistas ficam sem diagnóstico, né? E isso é muito sério, porque elas acabam só tendo acesso a esse diagnóstico com a minha mãe, com 50, 60 anos de idade, e aí, né, nessa época elas já passaram por grande parte da sua trajetória, ainda é bom o diagnóstico, ainda é importante, só que, ao mesmo tempo, acaba dificultando, né, esse acesso. Então, assim, e algumas intervenções que precisariam ser feitas. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. As mulheres autistas também, elas têm uma manifestação, os critérios diagnósticos são os mesmos, mas a manifestação dos sintomas, ou das características, melhor dizendo, é diferente, porque uma mulher autista, geralmente, claro que isso não é um padrão, assim, mas seria como se a mulher autista tivesse uma maior sensibilidade sensorial para alguns sons, por exemplo, e o homem um comprometimento maior na socialização. Então, agora que essas nuances estão começando a serem estudadas. Ah, que legal, que legal. E você e a sua mãe organizaram um livro, né? O Autismo Feminismo, Acho Voz, a que Voz da Mulher Autista, que vocês reuniram várias mulheres escrevendo artigos, né? Só mulheres autistas. Deve ter sido uma experiência maravilhosa, né? Receber esse texto, ler toda essa, dar essa voz para essas mulheres. Uma experiência muito sim, bacana, né, Sofia? nossa, eu amei trabalhar nesse livro. Acho que foi um dos livros que eu mais gostei de trabalhar, embora eu tenha escrito um capítulo. Nesse livro, em particular, a gente organizou, mas assim, a gente queria que fosse uma construção coletiva mesmo. E com Uhum. toda essa pluralidade que há entre as próprias mulheres autistas, mulheres pretas, mulheres, enfim, brancas, mulheres trans, mulheres com todas as características que uma mulher pode apresentar essa feminilidade, assim. Então, só que ao mesmo tempo, todas com compromisso, foram mulheres que têm algo, todas têm algo muito em comum. Foram muito invisibilizadas ao longo da trajetória delas. Todas elas passaram por experiências traumáticas, inclusive com médicos até o diagnóstico. Então, elas, por causa disso, hoje elas são produtoras de conteúdo, são ativistas ou pesquisadoras acadêmicas sobre o autismo. E assim, é bem bacana ver que o livro ele tem tanto. Eu queria uma coisa bem plural mesmo. Então, eu sugeri que ele mesclasse artigos científicos com relatos mesmo também, bem empíricos. Então, ficou uma riqueza bem de detalhes bem bacana. Assim. Eu gostei muito de trabalhar neste livro. Que legal, Sofia. Isso é muito bacana, legal mesmo. Uhum. E, e o canal Mundo Autista, quando foi criado, né, eu li você falando na entrevista também, que foi um momento que você queria falar com outras famílias para não se sentir tão só como vocês se sentiram, é isso? Sim, com certeza, porque quando eu era adolescente, porque assim, hoje as pessoas não têm a dimensão, quando elas me veem, do quanto que eu sofri. Ainda sofro, mas assim, a felicidade não é ausência de sofrimento. Mas na adolescência era uma coisa desumana até, era cruel. Porque chegava ao ponto que a gente falava assim, eu preferia ter uma doença incurável e morrer. Porque assim, pelo menos, porque eu não tinha essa coisa da dualidade, da ambiguidade de não saber, de estar no mundo que eu não sabia o código e o que eu ia fazer nesse mundo. Sem a perspectiva também de futuro. Eu não tinha perspectiva nenhuma nem de uma graduação, na verdade, quando eu estava na adolescência. Então, assim, foi um momento muito doloroso para mim. E naquela época, eu e a minha mãe, acho que fomos nós duas, fomos nos isolando de todo mundo, porque a gente tinha muita dificuldade dessa interação. As pessoas acabavam, até por receio, não estou dizendo que as pessoas sejam ruins, mas se afastando, né? Porque elas não sabiam, tinham medo, às vezes, de falar alguma coisa que poderia, sei lá, gerar uma crise. Então, tinha várias questões nesse sentido. E foi realmente muito duro. Aí eu pensei, quando a gente criou o canal, é isso que movimenta a gente, é fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas desse jeito. Porque a gente não quer que as pessoas abracem esse vitimismo e essa lamentação, assim.
De tipo, a gente sabe que a realidade é muito dolorosa, e é muito, muito, muito mesmo. Tudo que eu falar aqui, eu não posso nem falar tudo, porque tem muita coisa. Só que, ao mesmo tempo que a realidade é tão dolorosa, que as crises são muito difíceis, a interação é muito difícil, a gente tem também a possibilidade de transformar, porque assim, a gente não quer viver nessa realidade dolorosa. E nesse ponto, o nosso cérebro autista, que é mais lógico por algumas coisas, facilitou, porque a gente pensou assim, tá, então não é, a gente não quer que seja assim, vamos mudar essa realidade, é a única opção que a gente tem, né? E a gente segue nessa luta desde então. Que legal, é um canal maravilhoso, recomendo todo mundo lá, o canal Mundo Artista, Mundo Autista, perdão, que é um canal tocado com todo carinho pela Sofia e pela Selma. É lindo lá, vale a pena demais você dar uma olhada, se inscrever, acompanhar, que é muito bom canal mesmo, assim. E você falou uma coisa, não, falou ali na entrevista, você falou de uma coisa que tem muito dentro do mundo dos médicos, vamos dizer assim, dessa coisa quando olha para o autismo, olha com uma coisa que tem que consertar, né? Você fala isso, Liz, É na uma sua entrevista. cultura, né? Oi? É um paradigma, uma cultura, um paradigma que a gente tem social. Hum, Porque assim, e parece essa que. ideia. Desculpa, para falar. Não, perdão, só estava continuando essa linha, porque o que acontece ainda com muitos médicos que quando olham para uma pessoa autista e pensa exatamente isso, querer consertar a pessoa, né? Que é uma coisa com uma angústia, né? Consertar o quê? Né? Isso ainda, É, você percebe que isso ainda acontece ainda hoje em dia, Sofia? Esse é tipo de porque assim, postura o médica? paradigma médico, ele ainda é muito forte numa visão de autismo como doença. E muitas pessoas até questionam, mas Sofia, se autismo não é doença, por que que esse diagnóstico então está no CID, que é uma classificação internacional de doenças? Aí eu vou dizer, homossexualidade também estava no CID até os anos 90. E assim, nós não consideramos a homossexualidade doença. Então quer dizer que ele foi doente o tempo todo, de repente passou a deixar de ser? Não. Significa que o CID diz também um discurso que domina uma certa época. E esse discurso não necessariamente assim, pode ser validado cientificamente, mas não necessariamente ele é correto cientificamente, porque a ciência pode desbancar com novos estudos, essa ideia de que ele seria o correto, assim. Então, a questão do diagnóstico como doença, na visão médica, é onde mais assim, ecoa isso ainda hoje. Hoje está mudando ainda bem, mas quando eu era mais nova, era uma questão assim, porque assim, a gente vê as características do autismo, a gente tenta ver, pelo menos, sem um juízo de valor. Por exemplo, uma criança que fica balançando a mão assim, em clapping, que é uma estereotipia, um estímulo, né, melhor dizendo, que é uma habilidade regulatória das pessoas autistas. Para nós, autistas, tem muita função, que é justamente a gente se regular, se acalmar em momentos de estresse, de sobrecarga sensorial, por exemplo. Mas, para uma pessoa típica, e geralmente um médico vai ser uma pessoa típica que vai fazer essa análise, ele pode concluir, e aí várias pessoas vão concluir, vai criar até uma validação em torno disso, que não tem função nenhuma, porque o que tá? Você vai fazer assim por quê? E acaba atrapalhando a interação social na visão deles também. Então, assim, ainda há um juízo de valor muito grande no discurso médico que acaba sendo absorvido pela sociedade, de certa forma, da maneira como a gente enxerga, como a gente lida com o autismo. Só que isso nada mais é do que um juízo de valor, de fato, porque, na verdade, a pessoa autista é uma pessoa como qualquer outra, e hoje se fala tanto em lugar de fala, até acho que esse conceito está meio distorcido até para algumas pessoas. Não é que eu não possa falar sobre o outro, assim, mas eu falo sempre de um lugar. E como eu falo o que eu quiser, mas sempre de um lugar. Então, assim, como mulher autista, é, algumas vivências estão bem minhas, assim, que eu sei que uma pessoa que não tem as mesmas características que eu, e claro, cada pessoa é única, vai ver de uma maneira diferente. Então, assim, um padrão de observar o autismo deve sempre, necessariamente, levar à percepção do autismo, em consideração a percepção do autismo pelas próprias pessoas autistas. Que legal, Fê. Isso mesmo, né? É importante ter essa consciência, né? Os médicos ainda, tem médico que ainda se perde nisso, né? Acha que tem que Sim, consertar, tem que fazer um buraco, entupir de remédio, não faz o encaminhamento certo, né? O caminho correto para lidar sim. nas situações, né?
Às Acho que vezes eu tudo acho até que falta uma certa humildade também de alguns é profissionais, porque verdade. assim, se eu não sei lidar com algo, eu vou encaminhar o caso. Eu não vou ficar Hum. fingindo que eu sei, assim. Então é realmente algo, coisa que a gente já melhorou muito, assim, mas que a gente ainda está buscando melhorar na cultura da nossa sociedade, assim. Ah, que legal. Só deixa eu dar aqui um alô para Mé Rose, que é uma poeta portuguesa que entrou aqui, deu parabéns, colocou coraçãozinho. Obrigado, Mé Rose, direto de Portugal, Lisboa, olha só que legal. E Obrigada, um abraço. entrou aqui também a Anitta, que aqui o Alfonso deu boa noite para mim, deu seja bem-vinda, Sofia. Ela que é uma também poeta, escritora luso-angolana, que mora na Suíça, viu, Sofia? Obrigado pela presença. Que bacana, muito obrigada. Ainda mais Um abraço. fuso horário agora, que deve lá, essa hora lá já passou de meia-noite. Muito legal, obrigado pela presença aí. E Sofia, olhando, olhando pelo lado do feminismo,